Olha eu aqui de novo, sétimo ano. Boa noite. Então, tô voltando aqui, ó, para fazer a correção. Então, vou chamar aqui, lembra que foi a aula número 1, agora a aula número 2. Essa aula, então, foi da quarta-feira, dia 12 de agosto, tá? Lembra que nós começamos a fazer a revisão dos números naturais. Então, nós vimos o que eram os números naturais. Nós vimos que todos os números naturais tinham um sucessor, mas nem todos tinham antecessor. O zero era o único número que não tinha antecessor. E nós vimos que a sequência dos números naturais eram infinitos. Começava no zero, tinha o primeiro, mas não tinha o último, porque todo número pode ter um sucessor, tá? Agora nós vamos ver algumas aplicações dos números naturais, tá? No marco inicial de uma estrada foi colocada uma placa escrito quilômetro zero. Então, normalmente, a reta numérica a gente começa do zero. A partir dela, de 2 em 2 quilômetros, foram colocadas mais placas indicando a distância percorrida ou a percorrer. Então aqui tem o 2, 4, 6 e 8. Então 0 mais 2 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8. E aí tem a explicação. Ao contar os quilômetros de 2 em 2, a partir do zero, iniciamos a sequência dos números pares. O que é um número par? O número par, ele nunca deixa resto quando eu divido por 2. Então, se eu pego uma nota de 20 reais e divido por duas pessoas, vai dar 10 reais certinho para cada uma. Não sobra resto. Então, o número 20 é um número par. Se eu pego uma nota de 10 reais, também divido para duas pessoas, cada pessoa ganha 5 reais. Também não sobra resto. Então, sempre que eu pego um número 16, 14 e consigo dividir por 2, significa que é um número par. Justamente por quê? Porque se eu pego aqui, ó, quando a gente aprende o princípio de contagem, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 risquinhos. 11, 12, 13, 14. 14 é par ou é ímpar? A professora falava assim, junta de 2 em 2, faz par. Por isso que a gente fala faz par. Então, quando eu junto de 2 em 2 e faz par, opa, então o número 14 é número par, por quê? Porque juntou todo mundo e não sobrou ninguém. Se eu pego o número 5, será que o número 5 é par? Ah, junta esse com esse, junta esse com esse. Opa, sobrou. Quando sobra, a gente fala que é um número ímpar. E ele vai finalizar falando o seguinte: a sequência dos números pares, ou um número natural é par, quando o algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se eu pego, por exemplo, o número 76, ele é par porque o algarismo da unidade é 6. Se eu pego o número 194, ele é par por quê? Porque o último algarismo aqui das unidades é par, é o número 4, tá? Ah, professor, então todo número natural eu posso dividir em números pares e em números ímpares. Então aqui nós vimos a explicação como eu acho o número par. Aí veio uma pergunta que era para vocês responderem. Copie e responda no caderno. Quando um número natural é ímpar? Então o número natural é ímpar quando a divisão por 2 sobra resto. A gente não tem que ajuntar de 2 em 2 para ser par? Então, se eu divido por 2 e sobra resto, não vai ser par. Qual deve ser o algarismo da unidade para que o número seja ímpar? Então, o algarismo da unidade tem que ser 1. O 2 a gente já viu que é par, então 3. O 4 a gente já viu que é par, 5. O 6 que a gente viu que é par, o 7. O 8 a gente viu que é par e o 9. Por isso que quando a gente brinca de par ou ímpar, a gente fala assim, ímpar par, ímpar par, ímpar par. Por quê? Porque 1 é ímpar, junto 2 vira par. 3 é ímpar porque está sobrando 1. Aí se eu pego 4 é par. E assim por diante, beleza? Então, faz a correção aí dessa primeira questãozinha. E aí, para finalizar, eu coloquei algumas imagens onde aparecem alguns números. E a gente vai ver que os números naturais não servem só para contar, serve para identificar, serve para ordenar, serve até para localizar. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui para gente?
Além da contagem, os números naturais têm outras aplicações. Observe cada fotografia abaixo e responda no grupo. Lembra que a gente comentou no grupo? Eu até chamei vocês para participar, mas vamos fazer aqui no papel também. Qual a função? Então, por exemplo, aqui, ó. Primeiro tem um número aqui em cima, ó. Saída 1, saída a 7 km, saída a 1,2 km. Então, esse 1 km, 7 km e 1,2 km está indicando primeiro a distância. Correto? E depois, faixa 1, faixa 2, 3, faixa 4, ele está indicando uma localização. Ele está indicando qual das faixas eu preciso ir para algum local. Se eu quero ir para a Avenida Dutra e eu para o Rio de Janeiro, vou na faixa 1. Se eu quero ir para Ayrton Senna, para o Rio de Janeiro, Litoral Norte, faixa 2 e 3. Se eu quero ir para Belo Horizonte, faixa 4, tá? Então, tá indicando qual localização que eu preciso seguir, beleza? Segunda imagem aqui está pequeno para vocês, mas acho que dá para a gente perceber que é um sumário de um livro. Seria a localização de algumas páginas. Então, ó, apresentação, página 5. Cozinha amazônica, página 6. Cozinha baiana, 38. Cozinha gaúcha, 74. Então, aqui também está indicando a localização das páginas. Onde que eu vou localizar cada conteúdo. Beleza? Aqui eu tenho um comercial. Calça jeans, vários modelos, do tamanho 34 ao 50. Aqui ele já está falando o tamanho. Quando eu vou comprar um tênis, uma roupa, um boné, eu tenho que saber o meu tamanho, senão vai dar ruim, né? E para finalizar essas três aqui. Aqui, ó, eu tenho alguns pilotos que provavelmente participaram de uma corrida e eles estão no pódio. Esse 1, esse 2 e esse 3 indica a ordem que eles ficaram. Então, esses números estão sendo usados para ordenar, ou ordenação, para colocar em ordem. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo e quem ficou em terceiro. Próxima próxima figura. Uma placa de um veículo de São Paulo, ESI 2407. Esse 2407, o que ele está indicando? É um número que está mostrando que esse carro tem essa placa. E só esse carro vai ter essa placa. Então, isso aqui é como se fosse para indicar um registro. A gente não tem o número do RG, o número do CPF. Então, isso daqui seria assim, ó. Apenas essa pessoa tem esse RG. Apenas esse carro tem esse número de registro, tá? Por último, tem um ônibus aqui na imagem. Então, primeiro tem Feliz 2012. Então, 2012 está indicando o ano. O ano a gente fala que é uma contagem de tempo. E por último, o 978. O 978 também seria como se fosse o número dessa linha, o registro dessa linha. Então, seria como o que a gente pode colocar aqui como registro da linha, como localização da linha, tá? Então, vamos colocar como se fosse a localização ou indicação, tá? Ou qual linha que eu preciso utilizar, tá? Então, vou colocar como o registro também, que está indicando qual a linha que eu preciso. Então, está registrando a linha correta que eu preciso pegar. Tá joia? E aqui, então, a gente finaliza essa segunda aula, tá? Daqui a pouco a gente volta com a terceira aula da primeira semana.